Muita treta, vixe, muita treta, vixe. I can feel it. Muita treta, vixe, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui pra dizer que nós ainda estamos de férias. O Treta Talks deu uma parada agora no mês de julho, fechou pra balanço e pro ouvinte não ficar sem conteúdo semanal, a gente tá republicando, pirateando outros podcasts parceiros da Estalo Podcasts em que tiveram a minha participação. Então você já ouviu aí o episódio do TH Show, já ouviu o episódio do Rebobinando e agora é a vez do Quebrada Pod, dos meus amigos Leandro Santos, o Mussum Alive do Twitter e da Dani Birita. Esse episódio ficou sensacional, um episódio histórico que eu participei junto com o meu mano Normose e o mano Lucas Maciel, além do Mussum. A gente debateu sobre a maconha, esse tema aí que de vez em quando dá as caras aqui no Treta Talks, foi novidade lá no Quebrada Pod e a gente bateu um papo para desmistificar aí, né, essa questão, para não dizer quebrar o tabu, né, com perdão aí da expressão novamente. Então, ouve lá, essa conversa foi tão boa que o Quebrada Pod dividiu em duas partes, parte 1, parte 2. Então agora você vai ouvir a primeira parte, que a gente fala do aspecto cultural e de saúde. E depois que você terminar de ouvir esse episódio aqui, você corre lá no Quebrada Pod, procura no seu aplicativo de podcasts, que você precisa ouvir a segunda parte também, é fundamental, a conclusão da conversa. Beleza? Mas antes, eu só queria lembrar, você ouvinte do Treta Talks, a gente está precisando de você. Isso é uma convocação. Treta Talks está fazendo uns aprimoramentos aí, reformulando algumas coisas para voltar com tudo agora no segundo semestre e a gente quer saber a sua opinião. Então eu decidi passar uma pesquisa de satisfação do ouvinte, né? A gente abriu a nossa ouvidoria. Você entra lá no treta.com.br/ouvidoria e responde, são só 5 perguntinhas de múltipla escolha, coisas simples, porque eu quero ter uma noção aí, um termômetro das preferências aí dos nossos ouvintes, beleza? treta.com.br/ouvidoria e você dá sua opinião, é anônimo, não precisa se cadastrar nada, então pode ser bem sincero que é disso que a gente está precisando, beleza? Então agora fique aí com o episódio Maconha na Quebrada, do Quebrada Pod. Você não pode deixar de ouvir, que ficou muito maneiro. Valeu, galera. Até semana que vem. É nóis. Quebrada Pod. 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 Salve, quebrada! Eu sou o Mussum Alive e está começando mais um Quebrada Pod Sangue Bom. Faz barulho aí, caralho! E hoje nós vamos falar de maconha aqui na Quebrada. Mas antes eu preciso... Não era pra gritar também nessa parte? Não, ainda não. Peraí. Maconheiro é tudo maluco, né? Mas antes eu preciso dizer que nós não teremos a participação da Dani Birita nesse episódio, porque ela disse que prefere não se envolver com essas coisas que deixa doidão, porque ela já é meio doidinha da cabeça. Então, ela prefere não misturar as doideiras. Pois bem, antes de começar esse episódio, eu tenho que fazer aqui as honras e mandar um salve para os nossos queridos apoiadores do Quebrada Pod. E hoje o salve vai ser para Júlia Marques e pro... Eita porra. Marden Reifson. Parabéns. Muito obrigado, gente. Vocês são sensacionais. Muito obrigado por apoiar o Quebrada Pod. E você que tá ouvindo esse episódio maravilhoso, considere se tornar um apoiador do Quebrada Pod. Nossos apoiadores recebem esse salve maravilhoso aqui no começo do episódio e ainda tem vários outros benefícios aí, como entrar no nosso grupo do WhatsApp e até participar do programa mandando pergunta pros nossos participantes. Ai, vai assim mesmo. Pros nossos participantes, caralho. Tá todo mundo louco aqui. Foda-se, vai assim mesmo.
Então, você que tá ouvindo, vai lá no Apoia-se, no apoia.se/quebradapod, ou então abre aí o aplicativo do PicPay, clique em pagar, procura Quebrada Pod com Demudo e seja um apoiador. Ah, mano, eu tô errando demais, agora que eu fudeu, agora foi assim mesmo. Maconha é foda. Nossa primeira meta é poder ter dinheiro pra pagar um editor, e aí a gente vai poder lançar 2 episódios por semana. Então, só cabe a vocês colaborar para que a gente consiga produzir mais conteúdo, tá bom? A ideia desse episódio é desmistificar o tema cannabis e contar com embasamento e experiências pessoais e um pouco da realidade sobre maconha de cada um aqui. Os convidados dessa mesa deixariam Bob Marley de olhos vermelhos, e não é por causa da maconha, eu acho que lágrimas, porque as pessoas aqui são foda. Nosso primeiro convidado é um amigo pessoal. Tá? É um cara que eu conheço de longa data, desde os primórdios da internet. Na verdade, quando eu cheguei, ele já estava na internet há muito tempo. Meu mano, que é fundador do site Treta e apresentador do podcast Treta Talks, Ivanilma, caralho! Salve, salve, queridos ouvintes do Quebrada Pod. Como é que é, rapaziada? Tranquilo? Só vim porque o tema era bom, hein? Senão eu nem vinha. Sou assim. Tô difícil. Como é que você tá, meu mano Ivo? Belezura, moçonzinho. Pô, já tô com saudade já. Parece que faz um ano que você gravou com a gente lá no Treta. Então você tem que voltar logo. Mano, e eu acho que faz um ano mesmo, não faz não? Foi em janeiro, né? Faz 2 anos. Eu nem sei, mano. Eu tô mó fora desse tempo agora. Ainda mais esse tempo de pandemia. Eu não sei mais quando foi carnaval, se foi 2019, 2020. Tá foda. Enfim, o nosso segundo convidado também é um brother. Parceiro pra caralho, já participou aqui do Quebrada Pod, que inclusive foi quando tivemos a ideia de fazer esse episódio de hoje. Ele, que é um historiador e dono de um dos canais mais sensacionais do YouTube, meu mano Normose, caralho! Caralho! Tudo bem, E meu aí, mano? somos o Suave. Agora sim, agora vamos falar da tal ganjona. É isso aí, E todas as caralho. coisas que rondam a ganjona. Mas antes, suave, tranquilo? Não tô suave, não tô tranquilo, mas a gente vai levando, não é mesmo? Tá foda, tá foda. E pra fechar essa mesa, um brother que eu conheço há pouco tempo, mas que rolou aí da gente trocar ideia maneira nas lives que ele faz no Instagram. E eu percebi que o mano é gente boa e merece colar na quebrada, tá? Ele tem muito a contribuir com o tema. Meu mano que é apresentador e criador de conteúdo, Lucas Maciel, caralho! Fala comigo, belezinha? Pô, também te conheço dos primórdios da internet, mas infelizmente não sou seu amigo pessoal, cara, que triste. Mano, tá chegando lá, cara, a gente acabou de se conhecer. Suave? Vamos tomar um vinho, tomar uma cerveja e Boa, tamo junto. já tô com o meu aqui Acendeu o já. baseado, já é amigo, já. Vocês estão bem? Você tá bem, Lucas? Tô bem, tô tranquilão, suave. Na medida do possível, né? Tá foda, mas tamo indo. Pois é, tá foda. Em primeiro lugar, quero deixar aqui a mensagem pra galera que tá escutando, que esse não é um episódio que vai te incentivar a fumar maconha. Apesar de que eu acho que no final você vai acabar se sentindo incentivado. Mas a ideia aqui não é fazer apologia a nada. A ideia é informar para que todo mundo possa aprender e evoluir, e que a gente também gere aí novas discussões sobre o tema, certo? Bom, agora que tá todo mundo apresentado aqui, eu queria começar com uma pergunta para todos aí, para cada um responder, que é a seguinte: como você conheceu a cannabis e qual é a sua relação com ela hoje em dia? Começando aí pelo meu mano Ivanilma. Beleza, bom, na verdade, eu tive contato com a cannabis durante acho que toda a minha infância, né? Porque o meu pai fumava. Só que aquilo pra mim não fazia nenhum sentido, não me chamava atenção, né? Ele já fumou cigarro uma época e tinha um cigarro de palha, então pra mim era o mesmo que um charuto, um cigarro de palha, uma dessas coisas que ele fumava de vez em quando. Não me chamava atenção até quando eu fiz 11 anos, né, que eu ia começar já a entender um pouco mais das coisas. O meu pai me deu um CD do Planet Hemp e ele queria que eu ouvisse e tal para introduzir esse assunto, para ter essa conversa, né, sobre o fato de eu ter um pai maconheiro. E aí foi bem propício, assim, no acampamento, naquele momento que a gente tá lá curtindo aquela coisa de verão, lagoa, em família. E aí ele puxou esse assunto, ele é artista plástico, tava desenhando um Bob Marley, aquela coisa, né? Da hora. Não tem como.
Então, assim, pra mim foi bem tranquilo e eu já conhecia a maconha com esse primeiro viés aí, que era justamente tudo isso que tá ligado ao discurso do Planet Hemp, né? Que é questionando a proibição. Então eu considero que foi uma introdução a esse assunto muito saudável, digamos assim. Por outro lado, como meus pais são separados, quando eu comecei a rodar em casa, né, que é quando a minha mãe começou a sentir o cheiro, ela tentou, né, fazer uma resistência. Ela falou pra mim, ó, eu acho que seus amigos estão te influenciando, né? Ué? E aí eu tive que dar uma risada e falei, olha, eu apliquei todos eles, né? Todo mundo começou por minha causa, mas enfim. E aí eu tive que bater esse papo com ela, já estava adulto, né? E aí, assim, na visão dela, a maconha é uma droga que tira a vida dos estudantes, né? Os alunos dela, que ela é professora e pedagoga da rede pública. Então ela sempre viu a maconha como algo que causa mortes, né? Algo que vicia, que deixa a pessoa... E minha mãe não bebe, não usa nada, então ela não gosta dessa coisa de sair da sua consciência normal, né? Então... Foi um longo caminho, assim, um pai maconheiro, uma mãe que tinha todo esse preconceito, mas hoje ficou bem resolvido, né? Até enquanto eu ainda morava na casa da minha mãe, de vez em quando ela batia na porta pra trazer um bolo de chocolate, porque sabia que eu ia estar na larica. Olha aí. Então... Aí sim, caralho. E é aquilo, né, cara? Quando eu era mais novo, a maconha era uma droga extremamente forte. Eu fumava numa noite com a galera e tal, e passava um mês sem querer fumar de novo, porque minha cabeça ficava muito louca e tudo mais. E aí, com o tempo, você vai virando maconheiro de fim de semana, aí depois você aprende a bolar, você começa a comprar e tal, e hoje eu diria que eu faço um uso terapêutico diário, né? Polidiário, pra poder ser mais sincero, assim. Terapia de longo prazo, né? Então, assim, na medida que não me faz mal, na medida que não me atrapalha, eu sigo fumando. Na verdade, eu prefiro estar fumando um baseado do que fumando um cigarro de tabaco, que é um outro vício, que é um vício que eu já considero terrível mesmo. Mas, enfim, para encurtar, a última vez que eu fiquei uma semana sem fumar, eu era adolescente ainda, e eu desmaiei quando eu fumei a primeira vez, depois de uma semana, assim, de Caralho! Ou seja, eu me mantenho fumando todo dia, que é pra não ficar muito doido quando eu fumar maconha. Faz uma redução de danos. Ah, esse é meu garoto. E você, meu mano Normose? Olha só que coisa. A minha criação e a minha introdução foi exatamente o contrário. Eu, que vim de uma família nipo-brasileira cristã, estudei em colégio religioso e tudo mais... Sempre tive a visão do senso comum, né? Tipo assim, propaganda anos 90, Eliana e Nino, os seus dedinhos se faça assim pras drogas, sabe assim? Então, tipo, foi esse universo, assim. E aí, lá pelos 14, 15 anos, eu descobrimos, né, a turminha da escola, que um dos amigos tinha virado drogado. E ele tinha experimentado a tal da planta. Mano, todo mundo caiu matando pra cima dele, né? E todo aquele preconceito que é engraçado, que assim, eu nem sabia que eu tinha dentro de mim, assim, sobre a parada, você parece descarrega no cara e tal. E aí a coisa foi passando, e quando eu tinha um pouco mais do que isso, o que hoje, sendo historiador e estudioso da parada, eu... não recomendo nem a pau, mas lá na frente a gente fala sobre isso. Eu tive as minhas primeiras experiências, mas foi que nem o Ivo, assim, do tipo... Como eu ainda tinha uma criação muito preconceituosa sobre o que era a planta, o contato que a planta significava e tudo mais, eu mesmo me recriminava e falava assim, nossa, tudo bem, eu experimentei isso aqui. Mas, meu amigo, quem fuma uma vez por 15 dias, esse é drogado sem caminho. E aí você chega no 15 dias, né? Só que aí você se justifica, você fala assim, não, Caraca. O cara do uma semana, esse cara é muito sem caminho. Esse já era, coitado, não tem mais família. E aí que um dia você é polidiário tratamento de longo prazo, né? E aí você vê que não tem nada disso. Que tipo, aí vem, inclusive, lá pra frente também vou falar sobre o meu interesse de estudar mesmo, da onde é que vinha isso tudo que eu trazia de carga negativa e que eu fiquei tanto tempo recriminando, mesmo tendo contato já com a planta e tendo amigos que estudavam e tudo mais, e demorou muito tempo pra eu entender. Acho que foi só quando eu fui estudar que eu falei, tá,
parada bem mais social do que eu imaginava. E você, meu mano Lucas? Pô, diferente de vocês aí, eu não fumo, galera. Sou crente. Eu comecei Sou crente. cedo também, com 16, só que assim, eu não tinha uma opinião formada, eu nem era afim de experimentar e também não tinha nenhum preconceito, assim. Não sei se porque eu não fiz Proerd, enfim, nunca tinha uma opinião formada sobre. E aí eu conheci muito no meu trampo, então eu entrei numa TV que eu trabalhava ali e a galera sempre no final do trampo se reunia, ia pra um carro ali de um brother e juntava todo mundo, fazia sauninha e tal. E aí eu fui por estágio, assim, no começo, uns 2 meses eu ia pra sauninha pra ficar trocando ideia, mas não tinha coragem. Aí um dia eu falei, quer saber? Vai, vou experimentar. E fiquei nessa 1 mês, só que como eu nunca tinha fumado cigarro, eu não sabia o que era tragar, tá ligado? Então eu puxava, soltava e falava, mano, qual que é a graça que a galera acha disso? Só fazer fumaça e tal, não tá dando nada. Aí um dia um dos caras tava comigo e falou, mano, você não traga, né? Eu falei, como é que faz isso? Tipo, bem nerdzão mesmo. Ele falou, é assim ó que faz. Maluco, a hora que veio a primeira vez foi a pancada na mente, assim. Daí eu falei, é isso, não largo nunca mais. E aí comecei a fumar e tal, só que assim, depois do doc que eu fiz ano passado, cara, minha relação mudou bastante. Então, eu acho que, sempre usei pra trampar, pra criar, pra editar, só que era uma coisa, tamo em festa, vamos fumar, beleza. Hoje eu já tenho um respeito maior, assim. Eu tenho um momento de fazer meu beckzinho, de fumar, não fumo em festa mais, não curto fumar bebendo, então é um negócio que, pra mim é muito mais eu me conectando comigo, assim. Acho que qualquer maconheiro iniciante tem os estágios, né? Primeiro você, quando tem na roda, alguém te oferece, aí depois você já aprende a comprar, aí depois você aprende a bolar, e já começa a ficar mais profissional. A hora que você tem o kit já, que você já tem a seda, já tem o chavador, aí esquece, já tá entregue. E você, Mussum, quando que você começou a fumar maconha? Qual a sua relação com ela hoje? Obrigado pela deixa. Bom, eu, como moro em periferia, sempre morei periferia aqui de São Paulo, tem favela aqui do lado. Na adolescência que a gente começa a falar, a ter mais isso no nosso convívio, né? Quando a gente é criança, a gente vê os mais velhos fumando e tal, mas a gente não entende, não tem ninguém pra explicar o que é. Então, meu primeiro contato foi na escola mesmo, na época, eu pichava, curtia rap e tal, então eu fazia parte da turma do fundão, né? E aí, um dia eu cheguei mais cedo pra entrar na escola e tinha uns malucos fumando lá, os meus camaradas, e aí eles passaram pra mim e falei, mano, eu não vou cair naquela de adolescente, né, de tipo... Não, eu sou maconheiro desde que eu nasci, cara, desce o bagulho aí. Aí, fumei lá e tal. Aí, não entendi, não senti nada assim a princípio. Mas como eu colava sempre com os caras, eles estavam sempre chamando, eu comecei a fumar e tal, a sair com os caras. E aí eu fiquei um tempo fumando. E aí, tipo... Minha mãe descobriu na época, eu tinha 17, 18 anos, tomei a surra da porra. Aí eu fiquei sem fumar um tempinho assim, aí depois ainda voltei a fumar um tempo com a galera. Só que pra mim era muito tenso fumar maconha, tá ligado? Porque, tipo, eu não fumava em casa, por causa da minha mãe, e... Quando você tá na rua, que você vai estar fumando maconha na periferia aqui ou em algum lugar assim, dá sempre aquele medo, mano, de tensão, né? A polícia, tipo, porra, se a polícia passar e me pegar, ou no mínimo a gente vai ter que comer essa maconha, no mínimo. Um na roda olhando pro lado esquerdo, o outro olhando pro lado direito pra ver de onde que vem. Então é sempre tenso, tá ligado? E aí eu falei, cara, não tá valendo a pena, sabe? Apesar de ser um bagulho da hora... o risco é muito grande. E eu sempre fui muito de analisar os riscos, assim, tá ligado? E aí eu acabei optando por parar. Só que eu sou super a favor da legalização. E eu tava falando até pra vocês antes de começar, só tô esperando a legalização pra eu poder fumar sem correr o risco de tomar um tiro. Mas eu sou bem de boa com isso, cara. Você falou da rua, assim, mas até em casa também sempre tem uma burocracia, né? Eu lembro que, morando com meus pais era aquela coisa de botar a toalhazinha na fresta da porta, não sei o que, esperar a madruga, todo mundo dormiu, aí abre um pouquinho da janela, vai e tal. Leva o copo d'água já pra não ter que abrir a porta de novo. É sempre
né, um processo, foda. Queima café, né? Queima um pedaço de papel. Perfume, desodorante é o maior aliado do maconheiro iniciante. Eu lembro que teve um dia que assim, tipo, a gente fumava, mas tipo, na escola a gente, não fuma não e tal. E aí um dia a gente fumou e eu tenho uma puta agonia com coisas no meu olho. Tipo, lente, assim, eu não consigo colocar nem nada que tenha a ver com o olho. Então a galera fumava e pingava colírio e entrava pra sala. Eu fumei e aí, tipo, os caras me deram colírio e eu pinguei tudo errado no olho, não caiu no olho. Aí eu entrei na escola com 2 brasas nos olhos, assim. A galera me zoou demais, cara. Nossa, foi foda. Bom, Mussum, então eu vou pegar um gancho, porque certa vez aconteceu de eu já me habituar a fumar antes de trabalhar, né? E eu, um belo dia, esqueci de pingar o colírio. Eu era muito acostumado a pingar o colírio, pronto, mas estava atrasado, esqueci. E entrei nessa... Era uma época que eu tinha reunião todo dia. Então eu já chegava e ia direto para a reunião. Quando eu tirei o óculos escuro dentro da reunião, ficou todo mundo me olhando assim, porque eu tava igual o Ciclope do X-Men, né? E aí, só que era uma época que tava tendo surto de conjuntivite. Então, não precisou, ninguém imaginou que eu pudesse ter fumado um baseado. A galera falou, ó, vai pro médico, sai daqui. Com essa, eu fui pro médico, o médico era perto, então meu olho ainda tava vermelho. A médica, aquela coisa de conjuntivite, né, ela não quer nem encostar. Então, eu fiquei 7 dias aí, tranquilo, por causa de esquecer de pingar o colírio. Você fumou maconha e ainda ganhou 7 dias de folga, mano. Foi 7 dias de lambuja. Então, colírio nem sempre é a resposta. Né? Moura Brasil é o melhor amigo do iniciante sempre. O azulzinho no bolso. Mas, mano, vamos falar de uma parada aqui. Sempre que eu troco desse com alguém sobre maconha, com pessoas que nunca fumaram, elas sempre me perguntam qual é a brisa da maconha, o que você sente quando fuma maconha. Porque, vamos lá, quando você toma alguma coisa, toma uma cerveja, por exemplo, o álcool, você consegue explicar de uma forma mais fácil. Você fica tonto, você fica mais feliz, você fala e tal, você fica... Agora, como você explicaria pra alguém que nunca fumou qual é o efeito da maconha? Cara, você falou do álcool aí, mas assim, eu acho que até o próprio álcool mesmo, sei lá, tem gente que bebe, pô, tem o bêbado que fica romântico, tem o bêbado que se declara, tem o bêbado que é agressivo, tem o bêbado que é engraçado. Então, sei lá, eu acho que bate em cada um de um jeito, né? Tem gente que é contemplativa, que pira, que brisa, que, pô, consegue trampar. Tem gente que não, é só em casa pra ver um negócio, pra assistir, pra comer e tal. Tem gente que socializa pra caralho. Tem gente que não gosta de trocar muita ideia, fica na sua. Eu acho que é uma brisa muito, muito pessoal, assim, né? Mas se puder, assim, eu acho que a parte que, sei lá, que seja unanimidade é que você vê né? Você começa a perceber umas paradas que você não percebe muito sobra, assim. Então você pensa muito mais em coisas que às vezes tá na sua rotina, no seu cotidiano, que você não para pra pensar. Você sente mais tudo, assim, até fisicamente, pô. Você vai comer um negócio, é 10 vezes melhor do que você comer sem estar chapado. Então acho que ela, pô, aguça todos os seus sentimentos, assim. Eu gosto muito do termo hipersobriedade, tá ligado? Eu gosto muito desse termo que ele... lógico, é assim, né? Primeira coisa é o seguinte... o uso, por exemplo, de um iniciante é outra sensação de quem usa diariamente, é outra sensação de quem usa a longo prazo. Então tem tudo isso, assim, porque, por exemplo, muita gente relata não sentir nada na primeira vez. O que pode acontecer porque simplesmente a pessoa não sabe tragar ainda, ou simplesmente também porque ela não conhece o que é de fato tá sentindo que ela tá chapada. Então, assim, exato. Tem uma coisa que é muito, muito interessante, assim, pra quem já teve a experiência de estar com pessoas que estão fumando pelas primeiras vezes, que você nota perceptivelmente que a pessoa está completamente fora de si, e ela diz, não, mas eu não tô sentindo nada. Porque, sim, talvez de fato você não esteja, porque você não sabe que é isso ainda, tá ligado? Você não entendeu o que é essa parada ainda, e aí depois é que você vai descobrindo e vai dando usos pra ela. Então, tem gente que usa pra dormir e condiciona pra ter sono, tem gente que usa pra acordar e tá mais disposto pra trabalhar, como o Lucas falou, então é muito subjetivo, assim. Agora, uma coisa que é fato, 2 coisas que são fato é, uso iniciante é uma paulada na sua cabeça, muito mais do que é de verdade, e fome é um negócio.
Eu achei que ela ia falar esqueci. e esqueci. Não é, eu parei porque começou um vídeo muito louco aqui, eu não sei. Tô muito estranho. Mas, pô, você falou dessa primeira vez aí, eu acho que, não sei se todo mundo acha isso, mas a primeira vez eu acho que é um negócio que você, sei lá, nem com as melhores que eu já fumei depois eu consegui chegar nessa mesma brisa, assim. Acho que a primeira vez a primeira vez que você sente mesmo é um negócio bem pancada. É, porque você tá, na verdade, você tá sentindo, descobrindo, né? E é uma coisa que na segunda vez você já não tem mais, porque você já conhece aquele caminho, né? Então você tá meio traçando uma coisa nova, assim. Então realmente a paulada é tipo 12 horas. Eu acho que dá pra fazer um paralelo bem popular aí com o álcool, né? Porque foi meio que na adolescência que eu descobri as duas coisas. Então a primeira vez que eu fiquei bêbado, né? Você se olha no espelho, aí você acha divertido, aí você mija transparente a primeira vez, caralho. Aquelas festinhas de 15 anos, né, da escola, enfim. E aí começa a tomar uísque, você se sente feliz, você se sente motivado, descontraído, né? O álcool, tranquilo. A onda da maconha, ela é uma coisa diferente, cara, porque não é simplesmente um torporzinho aqui, uma cabeça ficar mais devagar, não. Na verdade, quando essa primeira vez aí, também eu tive a clássica de não ter dado onda, né? Talvez não tenha tragado o suficiente, isso acontece muito mesmo. E quando a primeira vez que bateu de verdade, cara, eu tava com a galera num apartamento, bicho, eu cheguei a me perder no apartamento, cheguei a imaginar que eu tava sendo sequestrado. Caramba. Várias coisas aconteceram porque, assim, aquilo muda completamente a sua perspectiva de mundo, né? Eu chamo até de ligar o 3D às vezes, né? Você tá, às vezes, numa viagem, curtindo a paisagem, você, liga o 3D, você começa a ver flores, ver movimentos, o sol brilhando, refletindo. Então, pra mim, particularmente, porque também tem muito isso, né? Além de ser de cada pessoa bater diferente, também épocas, né? Tem pessoas que fumaram e não gostam mais, tem pessoas que nunca gostaram e agora fumam. Então, mas pra mim, ela mexe com a minha percepção até, sei lá, metafísica mesmo. Eu consigo, além desse festival dos sentidos, né? Ela organiza os meus pensamentos de uma forma que eu me sinto pleno, na verdade. Então, eu não sei como que as pessoas conseguem ficar sem fumar, né? Pra mim não faz sentido, né? O universo, ele só se encaixa, né? Se alinha o chakra depois que você dá um 2zinho, pelo menos. Pô, mas eu acho que tem muito, que influencia muito é a sua volta ali, a galera que você tá, nem, assim, falando um pouco da primeira vez, mas acho que até depois, assim, a galera que você tá, o lugar que você tá, se você se sente à vontade, se tá confortável, porque, pô, às vezes você fumar num lugar que você já tá meio assim, desconfortável, você não conhece ninguém, ou você não tá muito na pira do lugar, você começa, eu pelo menos já aconteceu, de entrar numas paranoia meio errada, assim, então... Hoje eu procuro sempre fumar com gente que eu, consigo trocar uma ideia, que a gente consegue pensar mais ou menos uma linha ali de raciocínio legal e não vai ter uma viagem meio errada. Então se você tá ouvindo aí, vai experimentar pela primeira vez, escolha bem suas companhias. Então eu, até trazendo uma parada um pouco mais teórica, acadêmica, chatão, assim, porque, né, só pra falar que maconheiro também tem, né, a sua parte de estudo, né, e tal. Tem uma teoria que vai muito nisso que você falou, Lucas, que é bem da hora, que é uma teoria sobre... como as substâncias, qualquer que sejam elas, se comportam dentro do sujeito a cada uso. E que é de dois teóricos se chama teoria Norman Zinberg, né? Que são os acadêmicos que fizeram, que é o Drug Set Setting. É bem interessante, que é uma tríade que para qualquer substância funciona, que seria assim, o drug, que seria a substância em si, qual é, se for álcool, se for ganja, se for cocaína, enfim... a qualidade dela, se ela é boa, se ela não é, de onde ela vem, a procedência. Aí vem o set e o setting, que é justamente isso que você falou. O set, aonde você está inserido, então, numa sociedade proibicionista, a chance de você ter paranoia de que alguém vai te perseguir é muito maior. Se você está com amigos que te acolhem, a chance de você ter bad é muito menor. E o setting, que seria a sua disposição naquele momento que você está usando aquela droga. Então, por exemplo, às vezes o sujeito vai se afogar as mágoas no álcool, aquele mesmo álcool que no churrasco deixa ele alegrão, para afogar as mágoas ele chora. Porque depende muito mais do setting dele do que da substância em si. É essa combinação dessas três coisas. E vai muito disso. Para qualquer substância... Os opiáceos e os alucinógenos, eles dão paranoia e tal. Depende. Depende muito. Se o sujeito usar dentro de uma casa fechada, de uma festa, cheio de proibição e tal, ele já tá criando o contexto de paranoia dele
do que um outro uso que seria esse uso mais seguro e tudo mais. E até por isso que eu falo que o uso precoce, que apesar da gente, nós três, temos feito, eu acho ele prejudicial, porque hoje eu consigo ver isso, não só pela formação do cérebro e tal, que é bem perigoso, mas porque você não tem ainda essa distinção, né, para substâncias que vão mexer com o seu eu mesmo, como o Ivo falou, assim, que vão alterar a sua percepção de visão das coisas, né? Sim. Trocando em miúdos, jovem só faz merda, né? Então a gente. É muita paranoia pra você ainda ter que lidar com a polícia, né, cara? Pra você, quando você não pode, a pessoa não pode perceber que você tá doidão. Não tem como, irmão. Seu olho tá pocado aí, você tá com a cara rachada, não tem como. Querer disfarçar é o pior rouba-brisa que existe, né? Você fuma e tá num lugar que você tem que fingir que você tá tranquilão, que você tá de boa e acho que isso ferra bastante. Eu gravei o 3º episódio agora, tava trocando ideia com um psicanalista e tal, ele falando que, pô, ela basicamente ela amplifica o que você já tem ali no seu inconsciente. Então suas brisas elas vão estar relacionadas ao que você já pensa o dia inteiro e às vezes você não acessa. Raramente vem algo... Cadê? O Normose aqui vai saber explicar melhor, mas raramente vem algo que, pô, você nunca passou pela cabeça ou que seja algo completamente novo. Ela acessa ali o que tá meio escondido, que geralmente na sobriedade você não dá muita voz, né? Ou não, é exatamente isso. A substância ela não cria nada, ela amplifica e potencializa você, né? Então, e o seu momento também, né? Então é isso, não tem... E até eu gosto muito dessa teoria, por exemplo, porque ela é muito boa pro uso não abusivo, pra você ver o quando você tá fazendo um uso incorreto de qualquer substância que seja, assim. Se você tá usando ela num setting todo zoado, se é pra fuga, se você não tá legal, o uso abusivo existe pra qualquer substância, né? Então é isso, sabe? Tipo, ela é uma substância super positiva. Qualquer excesso é osso, né? Açúcar em excesso já ferra a gente. É isso mesmo. E agora, bom, acho que vocês já deram algumas ideias aqui, mas eu queria saber de vocês qual foi a maior loucura que vocês já fizeram só de maconha, na brisa só da maconha. Aí é difícil. Quando que na minha vida que eu tô só de maconha? Eu não sei. Maconha e álcool, vai, vamos lá. Normose tava falando aí, cocaína, alucinógeno, cogumelo, por um instante eu achei que ele tava oferecendo, pô, já tava animado. Só falando, quero. Ah, não, eu só tava falando. Sabe que eu sou super careta, né? Eu nem bebo. Não? Ah, Normose. É bom que sobra mais pra nós. Tô falando aqui, mas eu sou careta, tá vendo? Mas você é aquele careta que fala assim, não, porque eu já sou doido demais. Se eu usar qualquer coisa, eu vou ficar muito doido. Não, né? Você não fala isso, não. Não, em absoluto. Eu não bebo álcool, vamos dizer assim. Tá, ok. Mas enfim, vocês vão responder minha pergunta ou não? Eu tenho várias, mas assim, tem uma que eu sempre lembro, eu falei... Quando eu passei ela, eu falei assim, cara, será que eu vou poder contar isso um dia pra alguém? E aí a hora que você perguntou isso, eu lembrei, assim... Que foi agora mais velho já, assim, que foi o seguinte... E até entra nesse assunto de como que ela bate diferente em cada um, assim, né? Uma vez estava com um amigo meu de infância... E tal, e a gente tava num rolê que de vez em quando a gente sai pra empinar uma pipa e tudo mais, né? E nesse dia a gente tava lá empinando a pipa e chegou um cara lá do condomínio dele, que devia ter lá os seus 50, quase 60 anos, entendeu? E começou a trocar ideia com a gente e tudo mais, e não sei o que, e aí dali a pouco ele falou assim, cara, o negócio é o seguinte... Vocês não tem uma planta aí? A minha mulher tá viajando. Faz uns 30 anos que eu não consumo nada. Vamos. Socializa aí pra gente e tal, não sei o quê. Tá bom, vamos lá, né? Vamos dar a planta pro tio. Cara, o tio ficou umas 4 horas completamente fora de si. Completamente. Ele passou num loop que ele ficava uma meia hora... Ele imitava um dinossauro. Detalhe, a gente tava numa sacada. E aí ele ia na sacada, assim como um dinossauro, e gritava... Eu vou pular! Meu Deus. E aí depois ele imitava o Michael Jackson, e aí ele dançava, e ele é corintiano, e aí ele começava a dar umas palestras sobre o Corinthians, de quando ele foi no Japão e viu o Corinthians ser campeão, que foi ele que puxou o grito do Corinthians lá no estádio, e não sei o que, e papapá, e não sei o que, e aí imitava o Michael Jackson, e aí ficava nesse dinossauro.
E, cara, assim, é isso, tipo, enquanto eu e meu amigo a gente só olhava, porque pra gente seria o momento da gente trocar uma ideia sobre a vida, trocar uma ideia séria e tudo mais, o sujeito tava ali dançando como o Michael Jackson imitando um dinossauro, tá entendendo? Então, assim, foi assim, inesquecível pra mim, assim. Sensacional. Cara, e, ó, juro pra vocês, velho, durou umas 5 horas pro tio, assim, voltar a si mesmo, sabe? E ficar mais calmo e falar que ele ia pra casa dele, assim. E a gente, tipo, caraca, o que a gente fez, assim? E vocês, Ivo e Lucas? Mano, de loucura, assim, de imitar dinossauro, eu acho que eu não lembro de ter chegado nesse, assim. Então, é isso. Eu também nunca certo. tive isso. Por isso que eu contei, porque eu achei muito invejável. Eu entendeu? sempre tentei aproveitar pro lado trampo, assim, sei lá, a coisa mais deu acordar no dia e falar, caralho, o que eu fiz? Uma vez eu me tranquei no quarto, fiquei pra caralho, assim, eu tinha um monte de revista, eu tava fazendo um trampo de, acho que era faculdade ou escola, não lembro o que era. E eu entrei na brisa das colagens, assim, eu começava a ver coisa onde não tinha. Quando eu acordei, mano, meu quarto inteiro, eu vi, assim, a parede, cama, tinha colagem no meu celular, tinha não sei o quê. Então eu sempre tentava criar muito, assim, mas sempre tem os tiozão do dinossauro. Eu fui pros Estados Unidos uma vez, um moleque chegou e falou, mano, eu vou levar a melhor planta aí pra vocês fumarem, tava eu e outro brother meu. E a gente ia dar uma festinha na casa e tal. Aí o cara, não, porque eu já tô acostumado e não sei o que, essa daqui é da pura e tal. Chegou, o cara foi, aí foi uma, foi duas, e eu meio, né, de boinha, falei, vou esperar aqui pra ver o que dá. Mano, esse cara, ele entrou acho que perto do dinossauro, talvez ele tenha ido uma era ali a mais. O cara do nada começou a chegar uma galera, ele abriu assim uma roda na sala, ele deu uma gorfada assim, ó, tipo cinema. Eu falei, mano... O cara arrancou a cortina, se embrulhou na cortina, começou a dançar em cima do gorfo. Eu falei, mano, eu não quero mais fumar isso nunca mais. Mas assim, sensação física de sair do corpo, eu acho que eu lembro. Também se eu lembrar vai ser difícil. Mas acho que eu nunca cheguei nesse estágio, não. Então você tá vendo como que é da pessoa? Tipo assim, mano, eu jamais vou chegar no dinossauro, tá ligado? Eu jamais vou chegar no nível dinossauro. Mas aí que tá, por exemplo, com o álcool eu já cheguei. Com o álcool eu já teria mais histórias. Mas você acha que é uma coisa que você fica um pouco mais. Eu, pelo menos, eu fico muito na treta interna, assim, puta, será que vale fazer isso aqui? Vou fazer? Então acho que é muito mais. Eu, pelo menos, fico muito mais introspectivo, pensando na doideira. A doideira é muito mais em mim do que acho que fora, assim. Álcool você fica corajoso, você vai, sobe, quebra, Acho que com a maconha eu fico mais pirando na minha cabeça mesmo. Exato. O álcool te transforma numa pessoa guerreiro da noite, né? Você quer aventura, você fica expansivo, extrovertido. Enquanto que a maconha, ela te dá uma vontade de buscar conforto, né? Tudo que você quer é ficar tranquilo com um pacote de Ruffles, um bis. Mas, o Mussum, para eu poder responder essa pergunta, eu ultrapassei, deixei a galera falar na frente para eu tentar lembrar, né? Porque como eu faço geralmente uso combinado de drogas, assim, a maconha, na verdade, ela é o gatilho para poder a onda de todas as outras drogas fazer sentido, né? Ela dá uma liga. Mas, assim, na época das descobertas, né, tinham grandes ondas, assim, principalmente internas, aquela coisa de olhar para a pele, enxergar o carbono, a molécula, ver tudo acontecer, né? Mas eu posso dizer, por exemplo, teve descobertas, né? A primeira vez que eu fumei no bong, eu fiquei 3 dias tossindo. A primeira vez que eu fumei no cachimbo, a gente também teve crise de riso que durou a tarde toda, cãibra na barriga de tanto rir. A primeira vez que a gente fumou mesclado, que é com um pouquinho de cocaína que caiu no chão, aí bota no baseado, a galera tava fazendo um concurso de pular da cobertura pro outro andar, assim. Meu Deus do céu. Então aí começou a ficar, né, um pouco mais arriscado, mas a onda homérica que eu lembro foi na faculdade, que eu e um brother meu, a gente fumava, a gente ficava muito louco. E aí a gente tava uma vez num lugar que era meio que um depósito, um lixo, e a gente pegou 2 lâmpadas fluorescentes e foi brincar de Star Wars. Meu Deus! Né? E aí depois que a gente brincou e tal, aquela cena toda, quebra a espada, não sei o que, a gente foi pro carro, sentou no carro, chegou o guardinha da faculdade, querendo um suborninho, e a gente estudava direito, então a gente sabia, né, que ele não tinha como fazer nada contra a gente. E a gente, até falou, não sei o que, toma 10 conto aqui, ele queria 50. A gente falou, não, meu amigo, sinto muito. E aí ele virou e falou assim, tá vendo ali? Aquilo ali onde vocês estavam embaixo é uma câmera. E vocês não querem que essa imagem de vocês lutando de espadinha passe amanhã no jornal, né? Caralho! Aí ele virou, você tá vendo esses 3 dedinhos aqui? Esses 3 dedinhos é o que eu uso pra pagar esse vídeo, só que custa R$50. Aí eu falei, tá barato.
chapado, lutando de Star Wars, brincando de Jedi com a lâmpada, né, velho? Não ia dar no jornal. Isso é uma coisa que eu acho que é pô, bem comum, assim. É uma coisa, por mais que você chegue nessa doideira do dinossauro, do Star Wars, é sempre uma parada muito pra cima, assim, pra você se divertir. Nunca é meio que pra fazer mal pra ninguém. Às vezes no álcool o cara fica corajoso, quer brigar, quer tretar, quer não sei o quê, mas... exato. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto alguém muito chapado causando treta, ou querendo arrumar confusão, ou querendo, sei lá... Eu acho que tem isso, uma coisa vai pro lado bom da força. Tire uma sexta e um sábado. Na sexta você vai no sertanejo e só olha. E no sábado você vai na regueira e só olha. Vê onde tem mais briga. Só vê. É só você ver. Nossa, não tem nem comparação. A primeira vez que eu fumei num show de reggae, eu falei com um Deus, mano. Foi muito legal. Foi tipo é um bagulho que você tem... Você tem uma conexão que você fala assim, caralho, eu tô falando com Deus, mano. É um bagulho muito louco. E é muito da hora isso. Porque é bem verdade mesmo o que o Normose falou. Você fica de boa, cara. Você só quer curtir o que tá acontecendo na hora de uma maneira... Você não precisa nem tá ativo ali naquela conversa, naquele momento, ou discutir. Você só quer viver ali aquele momento que é muito bom, cara. O pós também é muito melhor, porque assim, às vezes você tá numa festa, pô, você bebe, se diverte, nem... Vamos colocar um caso aqui que você não faça merda, né, o que seja difícil. Mas você tá lá, você bebe e tal, outro dia, beleza, você vai ter ressaca, mas é muito difícil você ficar pensando, puta, essa viagem foi muito legal e tal, né, no álcool. É uma coisa, pelo menos, eu acho que você leva um pouco pra vida, assim, puta, tive aquela brisa, você começa a aproveitar meio as viagens que você teve na sua vida mesmo, tipo, muda algumas ideias que você já tinha. Então, a ressaca de maconha também é um negócio que, pelo menos, eu não conhecia ainda. Não, nem a overdose. Isso explica porque... Ó, Ivo, por isso que eu parei de beber. É muito caro o preço do dia seguinte, cara. Com certeza. Putz, grilo, é muito caro, Passou muito dos caro. Aí 30, eu falei, então, não, pra mim não vale não. E aí faz muitos anos que eu não bebo, mas ó... Tava até pensando, e o Ivo pode falar isso bem melhor do que eu, sabe uma parada que é muito preconceito, inclusive... Pra quem consome substâncias e tal, e que, tipo, se a regueira é a marca e tal da paz, da ganja e tal, um lugar que, tipo, todo mundo tem preconceito e acha que vai ter muita gente muito louca e não sei o que, e, tipo, é super tranquilo, é festival de música eletrônica rave. Nossa, mas festival assim, sabe? Tipo, festival, tipo, menorzinho e tudo mais, é um lugar super família, sabe? Eu queria só, assim, comentar que, por mais que eu faça até uma romantização de algumas drogas e até acho que, por exemplo, que se falou sobre ambiente de consumo e autoconhecimento, tudo se aplica a diversas outras drogas, mas tirando a maconha, que eu considero uma droga segura, né? Segura desde que você cumpra os requisitos, né? De maturidade, ambiente seguro, aquela consciência e tudo mais. Mas todas as outras drogas, elas são muito perigosas, né? Então, você não pode achar também que é a mesma coisa. Tudo que é sintético, cocaína, bala, doce, isso tudo pode levar a um risco de uma parada cardiorrespiratória, aquecimento do corpo. Então, você tem que ter extremo cuidado. Eu sou o cara da meiota, uso pouquíssima dose, sempre baixa e vou levando. Agora, e o proibicionismo gera esse tabu, né, mano? Exato. E aí tudo é a mesma coisa, assim, tipo, então... Já que não faz mal, então não faz mal, vamos causar. Não. Exato. Mas só para fazer uma ilustração, no festival de música psicodélica aí mencionado pelo Normose, até o Salva-Vida tava fumando baseado, né? Porque é uma coisa assim, normalizada. Inclusive tem até uma preocupação da galera entender que não pode fumar o baseado na praça de alimentação, porra, que as pessoas estão comendo, né? Porque a pessoa naturaliza tanto que é fumar dentro da barraca, bota fogo no negócio, não tem... Bom, e já que você falou nessa questão de overdose e tal, não existe de maneira nenhuma a overdose de maconha. Então, não existe caso registrado de overdose de maconha, mas é aquilo, né? Do uso combinado de drogas sempre pode levar a tragédias. Inclusive drogas lícitas, né? Eu tive uma pessoa conhecida que ela fazia tratamento contra a depressão, tomava um remédio, e aí estava se sentindo bem por causa do remédio, tranquila, foi o quê? Foi fumar um baseado. E aí, meu irmão, ela tava lendo no Game of Thrones, ela achou que ela tava lá no meio do inferno dos Targaryen. Ainda deve ter sonhado que tava na última temporada, então foi complicado. Pô, na brisa dela ela encontrou o cara do dinossauro, o vizinho. Pois é, não, foi difícil, porque ela combinou um remédio de tarja preta que não podia combinar com maconha e misturou, sacou? Então, é uma coisa também que
é bom ficar ligado. Sempre que você for mexer com droga, você tem que ser meio nerd, meio cientista, pesquisar, né? Essas coisas. Não, inclusive porque, assim, primeiro, claro, não existe caso relatado, comprovado de overdose de maconha. Porém, todos os estudos que têm benéficos, e a gente tá aqui pra falar deles e tudo mais, são da espécie in natura. Porque também o prensadão é o mistério da fé, né? E porque a gente não sabe como ele é tratado, ou o que ele vem e tudo mais, então a gente também não sabe. É até muito difícil de estudar ele, porque ele também não é uma coisa homogênea, né? Então, assim, tudo que a gente tá falando aqui também, sempre da planta in natura. Perfeito. E eu quero só fazer uma última ressalva rápida, que é o momento, né? O cara que começou a fumar comigo, ele já era um pouco desorganizado na vida e tudo mais. Não sei se a culpa é da maconha, mas ele parou, sacou? Ele desistiu de tudo, ele não via graça em mais nada que não envolvesse fumar maconha. Então, é aquilo, né? Eu me senti mais confortável para me entregar para esse vício, digamos assim, para fumar de toda hora que eu quisesse, depois que eu já estava trabalhando, depois que eu já tinha um caminho, né? Uma carreira sendo construída por aí. Só porque a maconha não é também, né, não tem overdose, mas ela pode te prejudicar. Se você tiver uma doença mental, por exemplo, um problema de saúde mental que seja, você pode estar piorando sua ansiedade ao invés de aliviar, né, te deixando paranoico com coisas que você normalmente não estaria paranoico. Então, eu acho que também qualquer coisa em excesso que você goste muito, a falta disso te causa uma abstinência absurda, né? Você fica irritado, você fica bravo, você fica puto, nada faz sentido, nada é mais legal, então... Você se acostuma, tipo, porra, preciso disso pra viver. Eu cheguei, já tive esse estágio de, vou assistir um filme e vou assistir uma série. Não, preciso estar fumado, senão não vale a pena. Vou comer, não preciso estar... Putz, então pra tudo, assim, se você começa a associar que aquilo ali é o que vai te dar graça pra tudo, aí você já entra numa parada meio foda, assim. Se não tem overdose, hipoteticamente, uma pessoa pode ficar o dia inteiro fumando maconha que não vai fazer mal. É isso. Não, é que eu tô falando isso, aí o Ivo fala, minhas foi hoje, tá ligado? Mussum, você viu aquele documentário Super High-Me, que o cara ficou 30 dias fumando maconha sem parar? Quando foi lançado aquele negócio, eu fiquei 5 minutos tentando entender qual era o plot do documentário. Pra mim, não era só mais um mês. Caralho! Não, sacanagem. Se a ciência quiser me desafiar em negócio de overdose, eu topo. Vamos fazer um evento, uma Cannabis Cup, e ver. Porque eu nunca me senti empampoçado de maconha. Todo o resto, o álcool, até comida, tem um momento que você fala, caralho, chega. Um beck não, cara. O que geralmente me para é que eu não tô com disposição de apertar outro, sabe? Se já tivesse apertado, eu fumava. O máximo que aconteceu, que eu lembro, foi de, tipo, dar aquela baixadinha na pressão, se dar uma capotada e acordar depois e falar, puta, sabe, o lençol queimado, um buraquinho ali do beck que você deixou cair. Foi o máximo que eu lembro de ter acontecido, assim. Baixa a pressão e você vai pra outra dimensão, literalmente. Teve uma boa, Musso, quando uma vez que eu fui desmaiar, assim, um amigo meu viu que eu tava bombeando, ele ligou a luz do celular, ele falou assim, sabe, ainda até zoou, falou, faça-se a luz, que aí quando clareia, o teto preto, assim, dá uma aliviada e você volta. O Normose falou do prensado e tal, a diferença, e... alguém Bom, é foda essa pergunta, porque me vem na cabeça, porque assim, como eu fumava maconha antes da internet, eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha internet, não tinha Canal 12, não tinha TH Show, não tinha nenhum lugar onde a gente pudesse se informar sobre maconha, a não ser as pessoas mais velhas. E como as pessoas mais velhas também vinham de periferia, vinham de favela, a gente não tinha acesso a essa maconha pura, né, que vocês dizem, a flor da maconha, é isso? A gente tinha acesso ao que vendia na biqueira, que é o prensadão, que vem as bolotas, e a gente fumava. Eu queria saber quais são as outras formas de usar maconha além do baseado, e também a principal diferença entre o prensadão e a flor. Eu acho que essa pergunta mais técnica, o Normose manda. Então. Vai, Normose, qual que é a diferença do prensadão pra flor? Normose fumou um baseado. Ele tá voltando. Normose, você tá aí, caralho? Você tá mutado, ô Normose. Eu tô mutado, eu tô falando há mó tempo. Ele tá...
Tava dando maior aula. Total, a diferença é total. Primeiro que o que é o prensadão, né? Basicamente é a planta para processo de conservação e, portanto, para processo de tráfico, para ela durar mais nessa viagem. Os sujeitos prensam ela com diversos químicos que não dá nem para listar, porque eles são também diversos de acordo com os locais, para que ela dure mais. Mais popular é a amônia, isso... né? Que o pessoal fala, aquele cheirinho de xixi. Exato. Que a gente não sabe nem se é amônia química ou se é de fato urina humana, mas enfim. Caralho. Já a planta in natura, você consegue controlar absolutamente todas as propriedades, as micropropriedades dela, né? Então, por exemplo, a maconha ela tem o CBD e ela tem o THC. O CBD e o THC, eles têm funções complementares numa planta. Enquanto um é ansiolítico, trabalha mais em abaixar a ansiedade, o outro pode despertar a ansiedade. E pelo cultivo, pelo tipo de cultivo, pelo tipo de planta, pelo tipo de semente e tudo mais, você consegue controlar quanto de THC ou de CBD vai ter naquela planta, entendeu? Já o prensado, como não tem controle nenhum, e digo mais, na verdade o controle é feito pelo lucro, ou seja, interessam plantas que, do ponto de vista comercial, entre aspas, chapam mais, que seria o THC, né? Você tem um tipo de planta só sendo produzida, entendeu? Então, é meio que por aí, sacou? Inclusive, pô, no doc aqui, só puxando pra galera que não tenha visto ainda, a gente fez um desenho ali de literalmente um desenho pra tentar mostrar isso, que também acho que é uma dúvida, assim, pô, o que é índica, sativa, híbrida e tal, e a gente mostra realmente como cada uma bate em você, o que a índica faz, que é mais indicada pra você, porque às vezes a pessoa tem a curiosidade de fumar e não sabe exatamente o qual que vai, ou qual que vai combinar com ela, qual que ela não vai ter uma brisa errada. Então tem esse lado da índica que te dá uma acalmada, a sativa que te deixa mais pra cima, mais pra criar e tal. E aí o que a gente, acho que a nossa realidade assim também, o que mais vejo é a híbrida, né? Que é a galera que mistura um pouco das duas pra você ter ali, não ficar tão chapado, mas ao mesmo tempo dar uma relaxada. E maneiras de se usar a maconha. Todas. Acho que é o Ivo agora. Ivo, como você fuma maconha? Eu queria trazer pro popular aqui, até respondendo a pergunta anterior, né? No popular ali no Zap, na amizade, você tá atrás ou do prensado, que chama de verde ou de boldo, ou você tá atrás da flor, né? Que já é o can, que é caríssimo. O prensado costuma pegar R$4 o grama, R$3 o grama, dependendo do contato. E depois da crise, até 5 conto o grama. O solto, o pessoal pega 8, 10, tem gente que fala que pega 6, né? Mas eu não tenho contato solto, nunca mais vi, desde os anos 90. E a flor já é aquela coisa que é 60 conto, 50 conto, é igual o haxixe, né? É caríssimo. O haxixe que é aquele extrato da maconha escuro, né? O famoso paquistanês aí, um beijo pessoal do Paquistão, gosto muito. Marrocos também. E o que você perguntou? As formas de fumar, né? Então, no começo eu não conseguia nem bolar naquela seda napo, né? Que é aquela seda de guardanapo de boteco. Então não tinha ainda esse lance das sedinhas, ainda não era popular. Então eu cheguei a fumar em caderno, papel de caderno, esses papel celofane que vem em embalagem de camisa, saco de pau. Nota fiscal, porra. Não vamos baixar o nível, mas páginas da Bíblia, aquelas que são mais fininhas, né? Puta Bíblia já, quem nunca? Tem uma que é mais fininha, eu falava, esse papel aqui um dia vai dançar. Vou tirar um pedaço aqui do Apocalipse e ninguém vai nem perceber. Ninguém chega nessa parte. Caralho. O melhor é fumar o mapinha que vem na Bíblia, né? E botar fogo na Babilônia, literalmente. Pô, será que vem daí o nome? Com certeza. Mas aí tem os meios mais tecnológicos, que são melhores, né? Que é o pipe, ele já dá uma esfriada na fumaça, que é o cachimbinho, quando você usa uma piteira alongada. Tem a marica também, que o pessoal faz para guardar o ar dentro de um pote, aí você puxa o ar um pouco mais fresco. Tem o bong, que refresca com a água, né? A água faz baixa a temperatura da fumaça antes de ir para sua boca. E a forma mais correta, né, medicinal, é a vaporização, que é quando você não chega a queimar, você não inala toda aquela merda que tá junto, você só pega o THC no ponto de vaporização do THC, a temperatura exata, que é uns 70 e poucos graus Celsius,
e aí você inala somente aquilo que você está querendo, gostinho suave, né? É outra experiência. Tem um vaporizador tipo canetinha, tem um vaporizador de mesa, assim. Só que eu confesso que no dia a dia o meu amigo é o bom e velho baseadinho de papel, né? Em homenagem até a Maria Alice Vergueira aí, um beijo, que faz mal é o papelzinho. E comida de maconha? Como é que a galera, como é que faz essa parada? E já existe há muito tempo isso? Porque eu só descobri depois da internet. Cara, eu acho que todo maconheiro já fez o experimento de jogar ali em algum lugar, num brigadeiro, qualquer coisa, pra ver o que dá, né? Eu passei um tempo falando, nossa, comi maconha. Porque assim, eu pelo menos as experiências que eu tive nunca foram legais, até eu gravar lá o doc, nunca foram legais, porque assim, você demora meia hora pra bater, 40, quando bate você fala, nossa, veio, 10 minutos tava dormindo já. E aí, lá no Uruguai, eu gravei com o chefe, né, de culinária canábica. Daí ele me ensinou que, pô, você vai tem que fazer a redução e não sei o que. Aí você coloca no óleo, na manteiga, eu só queria ver a hora que eu ia comer mesmo. Então, assim, tem todo um processo, não é só você jogar ali e misturar. Só que, cara, eu acho que, pelo menos comigo, foi bem mais forte, assim. Quando você come, eu acho que demora muito mais, né, do que quando você tá fumando, mas a hora que vem... É uma pancada na mente. A maconha ela é uma droga que ela bate muito rápida quando você tá fumando baseado, né? Coisa de 3, 5 minutos ali você já tá sentindo um efeito. De repente, tem gente que sente na hora da puxada, né? Na hora que dá o tapa. Mas para comer, eu só não como mais porque dá muito trabalho. Você tem que dissolver no óleo, né? Então você faz ali a margarina e depois você usa essa margarina para cozinhar, fazer um brigadeiro, um bolo, até comida salgada também vai que vai. Fica e não muda muito o gosto, né? Se você souber fazer, porque a maconha, assim, dependendo, não tem um gosto que combina com o prato e tal, mas jogar no brigadeiro, meu amigo, não tem mistério, né? Só maneirar na dose. O brigadeiro acho que é o preferido da galera, né? E a onda, no caso, quando você ingere, ela demora o tempo da digestão. Então ela bate, às vezes até, dependendo da dose que você comer, bem pesada, bem forte, você fica bem louco, mas... assim, ela se alonga, né? Demora mais pra passar também. Aí que tá o perigo. Eu lembro uma vez, tipo, chegou uma galerinha com aqueles cookies, assim, e aí dividindo, todo mundo comeu, beleza, metadinha pra cada, tal, meia hora pra ninguém, nada. E aí você vai, né? Se já não bateu, você vai comendo. Quando eu vi que cada um tinha comido, sei lá, uns 2, 3 cookies já, mano, na hora que vem, esquece. Não gera um loop infinito de comer e larica, doidão e comer... Você já mata 2 coelhos numa só, já. Eu não sei, não é exatamente a fome, né? A larica, ela é uma mistura da fome com a vontade de comer. Eu lembro que a primeira vez que eu testemunhei real o fenômeno larica, né? Desses primeiros baseados aí, foi tipo comendo um biscoito maisena, um biscoito creme cracker. Era aquela coisa, né? A comida ia penetrando na gengiva e você vai sentindo cada miligrama de sabor. É que tudo alimento. É bom, né? Qualquer coisa que estiver comendo é muito bom. Exatamente. Então a larica, ela é outra benção, cara. Você, às vezes dá até pra você mandar uma salada, um negócio que você não come normalmente, você vai na larica, vai que vai. Galera da dieta aí, ó, vamos receitar junto. Às vezes é o começo. Não, mas é usada até pra dar, como é que fala? Apetite, né? Em paciente que tá fazendo tratamento contra o câncer e tal, a maconha também é uma arma pra poder abrir o apetite aí pra alimentação. E agora falando da cannabis para tratamento médico. Quais doenças em que a maconha já foi comprovadamente usada como forma de tratamento? Vocês sabem dizer? Eu acho que, pelo que eu dei pelo que eu tava fazendo do doc, a gente mostrou uma história sobre do Curando o Ivo. Normose já deve ter visto em algum lugar também, inclusive o Felipe é o filho dele ativista, que ficou mó tempo aí na briga pelo óleo. Então, assim, Alzheimer tem vários casos de pessoas que usam, esclerose múltipla, mal de Parkinson, inclusive tem até uma história que a gente fez pro vídeo que é no uso veterinário, né? Então, já tem vários alguns veterinários que se arriscam mais nessa de conseguir o óleo, né? Que aqui, ainda é ilegal. Já começam a experimentar em cachorros também, porque acho que tudo que você consegue diminuir a dor e tudo que for ligado à mente, o óleo consegue dar uma boa ajuda, uma boa melhora no tratamento. Fora que ele alivia também os sintomas da quimioterapia, né? De enjoo, enfim. Isso. Sim, em países que a legalização já está bem avançada, assim, os estudos, Mussum, já estão a 1000 para todos os tipos de doenças, sabe? Mas uma parada que eu acho bem, até fica como recomendação pra galera ver, tem um documentário que é feito pela Super Interessante sobre as mães
que a legalização medicinal no Brasil foi feita por essas mães, inclusive ativistas, que conseguiram. O documentário chama Ilegal. E ele vai contar a história das mães que decidiram ir para a ilegalidade, ou seja, importar o remédio para os seus filhos que tinham epilepsia e síndrome de Dravet, que é a epilepsia, assim, é muito triste, assim, mas gente que tem 80, 100, 150 crises por dia, crianças, entendeu? Elas passam 24 horas tendo crise. E nesses casos, o óleo de CBD consegue zerar em pouquíssimo tempo as crises, assim, não zerar no sentido de parar, mas a criança chega a ter uma crise por semana, uma crise por mês, e o documentário vai mostrar justamente isso, o drama dessas mães, porque, por exemplo, tem alguns pais que ficaram presos por um tempo por tráfico internacional, porque o pai vai comprar para a criança nos Estados Unidos e é barrado aqui pela Anvisa, não é mais barrado pela Anvisa, e é preso, e aí é preso como traficante internacional, pra você ver, né? E quando o cara tá querendo fazer isso pra uma criança, pro filho dele e tal, e aí essas mães conseguem a aprovação, porque, né, quando a gente tá falando de um óleo que consegue diminuir de 150 crises para uma crise, a gente tá falando de uma coisa muito séria para ficar no moralismo, sabe? É um remédio muito sério, que é bem positivo para tal síndrome de Dravet. Mas o foda ainda é que por mais que já teve um avanço nisso de você conseguir, ainda é muito burocrático, e assim, o remédio em si é muito caro, né? Então, a galera que tem esses problemas, periferia ou uma classe mais inferior ainda, o cara não tem acesso nunca. É muito caro. E aí, completamente elitizado. Né? A gente até trocou uma ideia com uma galera da PEP, né? Uma ONG do Rio que ajuda, inclusive, várias famílias que precisam. E aí tinha um pessoal que não entendia muito, comemorou o lance da Anvisa liberar os remédios aqui, só que você só tá importando, né? Continua sendo algo absurdamente caro que você não tem liberdade de plantar aqui ou de comprar no seu próprio país, que deixaria muito mais barato. É um remédio que poderia estar sendo feito no fundo do quintal da casa da vítima, né? Ou no bairro da vítima, e não pode, né? Tem que ser importado e o preço é caro. Tem coisas, velho, tem umas mães do Chile, desculpa te cortar, Ivo, que elas fizeram um coletivo pra isso. É um coletivo autossustentável que ensina mães a extraírem esse óleo de CBD pros seus filhos, assim. Então as mães produzem, as mães ensinam, e a gente no moralismo de que vai acabar com a sociedade. Mas eu acho que tá até é foda, né? Tá muito no imaginário, assim. Por exemplo, falando um caso pessoal, minha avó tá com 91 já. E aí ela veio pra cá, minha mãe tá cuidando dela, enfim, ela tava com algumas coisas e minha mãe chegou a ver o vídeo e eu falei, ela teve alguns sintomas que eu falei, pode ser Alzheimer. E aí eu falei pra minha mãe, se realmente for comprovado que a gente pode tentar ver o lance do óleo. Daí minha mãe, já que já tinha visto o vídeo, que eu sempre tô trocando ideia, falou, não, mas espera, mas vamos ver mesmo se não é, porque será que não vai dar algum efeito? E se não for e der alguma coisa contrária, será que ela não vai ficar muito doida e tal? Então você vê que essas pessoas não têm realmente informação. Né? A visão que elas têm é de que é uma coisa. Falei, que sorte é dela se ficar chapada ainda, né? Acima de tudo. Mas assim, a galera tem uma visão de que vai ser a mesma coisa de você fumar, que você vai ficar muito louco, que você vai ficar chapado, você vai perder a noção da realidade. Não. O CBD, ele não tem essa brisa do THC. Uma conhecida faz uso do CBD no tratamento contra a fibromialgia, né? A gente até fez um estudo aí se ela ia poder continuar o tratamento durante a gravidez, mas ela teve que suspender, né, porque ainda não tem resultados conclusivos. Mas eu gosto de até falar que eu não separo o uso recreativo com o uso medicinal. Eu gosto do conceito uso adulto, né? Eu faço um uso adulto porque eu não separo o CBD do THC, eu uso também para sentir a onda, o torpor, mas basicamente a maconha, ela para mim funciona contra ansiedade, estresse, insônia, mau humor, depressão, enjoo, azia, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, dor existencial. Então, assim, é um pacote que eu prefiro do que tomar um Dorflex, tá ligado? E você que tá ouvindo, você percebeu que o papo tá muito bom, a gente tem muita coisa pra falar ainda, e tô pensando aqui, eu acho que eu vou encerrar aqui esse episódio agora, e vamos continuar semana que vem com esse papo, falando muito mais sobre a nossa querida, maravilhosa e deliciosa maconha, tá? Então você continua aí, fica esperto, tamo junto, não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, Quebrada Pod, e também os nossos manos, já vai acompanhando eles aí, passem suas redes sociais pra galera já ir comentando lá e pedindo mais Quebrada Pod pra vocês, por
favor. Agora eu tô no Twitter com @treta, né? Que todas as minhas contas pessoais foram suspensas. Toda Mas semana. @treta. Segue lá que tem os episódios do podcast. Pô, tô fazendo uma maconha.doc, 4 episódios no YouTube. Quem quiser YouTube, é só jogar self-service ou maconha.doc no YouTube. Meu Instagram é Lucas Maciel, lá também tem todos os vídeos, os links, então segue nós lá. Ainda não fui deletado, não cheguei no nosso amigo Ivo aí, mas por enquanto tá rolando. Quem quiser segue lá que todo domingo tem episódio novo. É meu dom natural. Bom, eu tô nas redes todas como Normose, no Twitter Normose _, no Instagram _Normose e no YouTube Normose. Tem alguns vídeos sobre a história da cannabis, que eu acho que é o que a gente vai falar na semana que vem. Vídeos, inclusive. Oh, muito obrigado. E é isso aí, vamos continuar, porque afinal de contas entramos no modo palestrinha aqui, então tem muita coisa pra falar. Saímos do dinossauro, agora vamos evoluir. É isso mesmo. E você que tá ouvindo, não esqueça de seguir a gente e compartilhar aí com a galera que você ouve, com a galera que você fuma, com a família, divulga pra todo mundo. Tamo junto e até semana que vem. Tchau! Legalize ganja! Só não divulga pra polícia, né? Por favor. Estalo Podcasts.